Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o SNCI, um fundo de papel da Suno Asset, que vem performando bem, apesar da cota ter caído nos últimos dias, semanas. Vou comentar aqui sobre um problema que ele tem em uma de suas operações, o CRI Carvalho Hosking. O CRI que apresentou problema em vários fundos, então vamos ver como que a Suno Asset está resolvendo esse problema. Vou comentar também sobre a política de dividendos. A gente pode ter uma alteração para quem sabe subir o dividendo, eu vou explicar isso para vocês. E além disso, vou comentar um pouquinho sobre cenário macro e outros pontos do fundo. Para quem não sabe, a Suno Asset está migrando aí os seus relatórios dos seus fundos do Power BI para o PDF, mas o SNCI ainda está aqui em Power BI. Para quem não sabe, se vocês clicarem aqui na carta do gestor, a gente tem um documento que ele tem uma, duas, três páginas, depende do mês, onde o gestor descreve alguns pontos que ele quer destacar. Então, eu vou mostrar isso para vocês também. Começando o vídeo, eu gosto sempre de destacar fundos que têm taxas de performance, taxas de administração competitivas e principalmente que não tenha taxa de performance, que é o caso desse fundo. Então, ele cobra 0,90, tá, ao ano, sem taxa de performance, realmente uma das mais competitivas para o setor. Começando aqui analisando o Power BI rapidamente, para depois a gente ir para a parte que realmente interessa, que é a carta do gestor, a gente vai ver aqui que o fundo conta com 36 operações, prazo médio de pouco mais de 3 anos. Nesse yield all-in é o yield projetado, tá? Então dá quase 16%. Aqui é o yield real que o fundo está pagando nesse momento com essa distribuição de R$1, então um pouco mais de 14%. A cota patrimonial está em R$ 97,56 e hoje a cota negocia ali na faixa dos 92, 91, tá? Mais ou menos. O fundo tem aqui acumulado 27 centavinhos por cota. Olhando a aba de resultados, a gente consegue ver que o fundo gerou 1,27 por cota e o fundo vem gerando isso aqui nos meses que a gente viu aqui que a deflação já tinha cedido. Então esse tem sido um patamar elevado do fundo e vamos ver como que a gestão vai ajustar a política de dividendos. Eles trouxeram novidades para a gente. Olhando a performance do fundo, o fundo é muito novo, né? Então é muito complicado olhar, tem um ano só o fundo, mas para quem tem curiosidade, ele está aqui brigando com o CDI. Tem muita gente no mercado falando que o CDI de fato ganha, né, das operações, e fazem alguns recortes, e comparam com o IFIX, enfim. Tudo isso depende, né? Depende dos ativos que você escolheu, de quanto que você expôs a sua carteira em CDI, em caixa, em ações, em fundos imobiliários. A grande diferença é que quem estuda e consegue alocar melhor os seus recursos em bons ativos vai performar melhor que o índice, né? Pelo menos essa é a tentativa, performar melhor que o IFIX. E aí, consequentemente, você tem mais chance de bater o CDI. Também a gente tem que considerar que o CDI está muito alto, né? Enfim, foi só um comentário adicional. Voltando ao fundo, aqui hoje o fundo está mais exposto ao IPCA. É interessante aí para quem quer balancear a carteira e quer um fundo com uma pegada que tem mais middle risk e tem um pouco mais de IPCA, mas exposto em setores diferentes. Esse aqui é uma opção interessante. Aqui a gente já consegue ver, ele está exposto bastante em energia. Não é tão comum, pelo menos uma exposição desse tamanho, dos fundos de papel em energia. E também ele está exposto aqui majoritariamente no estado de Minas, não no estado de São Paulo. Tem bastante no estado de Goiás também. Então, geralmente, teria que analisar operação a operação, mas essas operações em localidades um pouco menos comuns, que seria, né, qualquer operação em outros estados que não fosse São Paulo, algumas regiões de Minas, a taxa vai ser maior por causa da questão do risco. E aí a gestão, obviamente, que vai ter que avaliar a capacidade do devedor em pagar aquele CRI, mas pode conseguir aqui um diferencial e render melhor, rentabilizar melhor o fundo. Lista de ativos. Esse aqui é um dos grandes problemas do Power BI. Acho bem ruim de olhar esse quadro, mas basicamente aqui tem essas primeiras operações que a gente teria que tomar um pouco mais de atenção. Tem aqui a operação com a Mogno, que é um pouco polêmica, posso fazer um vídeo à parte. E aqui sim é um ponto interessante. Ele tem exposição em alguns FIIs, apesar de eu não gostar, mas pelo menos ele tem clareza. Então ele coloca aqui o preço médio dele,
Aqui a gente consegue ver a última cotação e tem também a exposição do fundo nesse tipo de papel. A gente consegue ver aqui a porcentagem de caixa do fundo em exposição nesses stickers. Por que eu achei interessante isso? Porque aqui a gente consegue ver claramente se o fundo está tomando prejuízo na posição ou se ele está com algum ganho. Então, por exemplo, se ele vender hoje, ele vai realizar um prejuízo. E muitos fundos só colocam a posição e a quantidade de exposição que ele tem nesse papel. Não me coloca o preço médio. Então, não sei se ele vender aquele papel naquele momento vai ser vantajoso ou não para o fundo. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, eu peço inscrição. Estou aqui na meta de chegar a 1000 inscritos, falta pouco. E eu notei aqui que mais de 90% do pessoal que assiste o vídeo não é inscrito. Então dá essa força, beleza? Estou me esforçando para trazer 2 vídeos por dia para vocês. Valeu! Bom, olhando aqui o rating da Suno, ele coloca aqui as classificações para gente. Isso aqui, para quem está estudando fundo, você senta, lê uma vez, entende, e aí você não precisa ficar passando aqui todos os meses. Mas aqui é a metodologia deles, então é interessante para quem está estudando fundo, analisar isso aqui com calma. Vamos à carta do gestor, que é a parte mais importante do vídeo. Então a gente vê aqui que o fundo gerou 1,27, tá? Como eu já falei, e ele destaca aqui para a gente que o mercado de fundos de recebíveis está passando por um momento de instabilidade, o que fez a gestão optar por diminuir um pouco a distribuição nesses últimos meses, né? Ela está distribuindo R$1, apesar de estar gerando acima disso. E ele coloca aqui um gráfico para a gente, a linha vermelha é o SNCI, a linha pontilhada mais escura é a mediana e a mais clara é a média do mercado. Então a gente consegue ver que nos momentos de baixa, o SNCI conseguiu performar bem. Aqui foi todo aquele período de deflação que todos os fundos sofreram e o SNCI estava aqui na média, um pouco acima aqui de alguns fundos. E depois os fundos aqui continuaram a recuperação e o SNCI já estava recuperado, está estável, performando acima desses fundos e lembrando que ele está gerando um caixa adicional, né? Como a gente viu, então ele tem possibilidade de ele subir o rendimento e melhorar ainda mais aqui a curva dele. E é disso que ele vai falar aqui abaixo para a gente. Antes disso, ele destaca a posição do CRI Carvalho Hosking, que não tinha efetuado o pagamento dos juros da operação, alegando ali um problema pontual de liquidez. Eles enfatizaram que a gestão atuou prontamente e o pagamento pendente foi quitado com acréscimo de multa e mora. Aqui interessante, né? A gente vê esse CRI atrasando em outros fundos e tem outros fundos que ele não pagou, né? Ele afirmou que ele precisa ali vender os ativos, que não são ativos tão óbvios de se vender, não tem tanta liquidez e está atrasado. E aqui ele pagou. Aí vai de cada um aí que está investindo valorar se isso tem a ver com a gestão, se tem a ver com a exposição. Talvez aqui é uma exposição pequena e o Carvalho Hosting conseguiu pagar. Em outros fundos ele tem uma exposição maior, não conseguiu. Se bem que tem fundos também que ele tem uma exposição pequena e não pagou. Enfim, para quem está acompanhando todo o canal entendeu o que eu quis dizer. E aqui ele coloca o seguinte, que entre final de março e início de abril ele vai soltar um relatório de acompanhamento, de monitoramento e risco. Isso aqui é essencial, pessoal. Se você investe ou não no SNCI, é obrigação você pegar esse documento e analisar, porque é isso que é o ideal que a gente tivesse em todos os fundos de papel. Ali a gente vai conseguir realmente ver se a carteira do SNCI está saudável, porque eles vão colocar operação por operação, qual o risco, qual a situação, qual é a projeção, pelo menos é o que eu espero. Publicando o relatório, eu vou trazer, obviamente, um vídeo para vocês. Chegamos finalmente à questão dos dividendos. Então, eles colocam o seguinte, o time de gestão está avaliando o aumento no patamar de rendimentos do fundo, de forma que essa estratégia não impacte negativamente a constância de distribuição do SNCI. Resumindo, eu acredito que sim, eles vão aumentar, mas obviamente que eles não querem distribuir tudo que eles estão gerando. E eu até concordo. Eu acho interessante o fundo conseguir ali ter um colchãozinho, porque o cenário macro é bem desafiador. A gente não sabe quais medidas serão tomadas em vários setores da economia. Tem aí algumas movimentações nos últimos dias preocupantes, que a gente pode ter aí um cenário, quem sabe, de bastante dificuldade, e aí ter ali um colchão traz uma maior linearidade para os cotistas.
Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeu!